a gente tem o prazer de receber a professora Alexandra Dumas, parceira de muitos projetos, para fazer essa conferência performance de abertura, que se chama O Assassinato da Diversidade como Afirmação da Pobreza, Epistemologias Negras em Cena. Professora Alexandra, da Universidade Federal da Bahia, nossa convidada, e o nosso convidado, professor Edu Guedes, parceiro aqui da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. O professor é doutor em educação, é professor na área de música e com a temática das relações étnico-raciais, e está coordenador do programa de pós-graduação em educação da UERGS. E, então, agradeço os dois enormemente para estar conosco aqui fazendo essa abertura. Passo a palavra ao professor Edu. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos, todas e todes. Antes de começar, vou me autodescrever. Eu sou um homem negro de pele mais clara, cabelos grisalhos, barba branca. Não sei que cor é essa aqui, vocês me ajudam? Só eu não sei. Bege, né? Calça jeans e tênis branco, né? Então, primeiro quero dizer que estou muito feliz de estar aqui, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agradeço a todas e todos os organizadores, em especial a Celina, né, que é o meu contato, né, a minha referência aqui, e honrado, né, e me sentindo com uma grande responsabilidade de fazer essa mediação e participar com vocês, né? Então, vou pedir licença para vocês, vou apresentar, então, a nossa convidada, Alexandra Gouveia Dumas, professora doutora da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia e professora da licenciatura em Teatro da Universidade Federal de Sergipe, possui licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal da Bahia, especialização em Educação Física e Estudos do Lazer pela Universidade do Sudeste da Bahia, licenciatura em Teatro pela Universidade Federal da Bahia e mestrado em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia. Doutor em Artes Cênicas pela UFBA, em regime de cotutela com a Universidade de Paris, Nanterre La Défense, com pesquisa, mudou tudo. Tá. Tendo como resultado Nadir da Mussuca, um documentário sobre uma mulher negra, líder de uma comunidade quilombola. No seu segundo pós-doutorado da UNB, concentrou sua pesquisa sobre racismo epistêmico, currículo, teatro com análise da experiência enquanto saberes, projeto que discute a pluralidade epistêmica com a inserção de mestres e mestras dos saberes tradicionais como docentes universitários. Foi cofundadora, professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Culturas Populares da UFS. É professora do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA. Tem experiência na área de teatro e ensino em pesquisa, atuando principalmente nos seguintes temas: pedagogia do teatro, teatro e culturas populares, manifestações cênicas afro-brasileiras e estudos do teatro negro. Prof. Alexandra, seja bem-vinda. Por favor, a palavra é sua. Obrigada, obrigada. Eu sempre que me pergunto quem eu sou, né, é um espelho isso, né, é um recorte. E eu fico assim um pouco, eu não diria incomodada, mas a gente escolhe os títulos, né, para dizer que a gente é. Mas eu sou uma pessoa legal, viu? Manhinha, pelo menos, acha isso. Manhinha acha. Bem, eu vou levantar, tá? Edu, eu estou aqui nervosa porque, ousada que sou, eu trouxe meu pandeirinho. E aí Edu revelou agora que ele é percussionista. Agora que deu. Mas a gente é ousada e a gente vai nessa. Pedi licença aqui para me levantar. E eu gostaria de agradecer muito, muito intensamente. É uma felicidade muito grande estar aqui, presencialmente. Por conta da impossibilidade de 2024, né? Estávamos já certos com a possibilidade do encontro, e eu, particularmente, sou uma pessoa muito
dengosa, chameguenta, eu gosto de abraçar, gosto de ver, gosto de saber. Tiago, eu já sabia quem era, porque a gente segue loucamente as pessoas que produzem coisas legais. E realmente um abraço faz uma diferença. Alan, também já ouvi falar e realmente faz uma diferença. A Celina, que eu já acompanho, sigo, persigo dentro das suas produções e ações. E a Graça também, que eu conheço desde os idos de não sei quando. Malu, pelo enorme também prazer de conhecer. Cadê Matheus? Matheus, meu colega de departamento. Encontrei Andressa, que foi aluna de mobilidade em plena pandemia. Enfim, Micael, que está aqui, foi meu colega. Não vou estender mais a lista, não, mas é um enorme prazer. Tem aqui Igor também. Mas eu gostaria de, talvez, concentrar esses agradecimentos e também distribuí-los em onda a Gilberto Icler. Eu não sei se eu confio tanto nele ou se eu sou maluca, ou as duas coisas, porque ele me chamou para fazer uma palestra performance. E eu falei, vamos, com a temática principal da pobreza. Vamos. E eu vou, porque ele chama, eu vou porque eu confio. Acho que ele confia mais em mim, talvez, do que eu, nesse sentido. Porque eu não me sinto totalmente preparada para essa temática, mas, ao mesmo tempo, eu acho extremamente desafiador me encontrar e me debruçar sobre essa temática. Então, essa é uma localização do meu discurso, e vou apresentar aqui a dinâmica, se me permite, Edu. Mas, se quiser modificar, a gente modifica tudo. A gente está aqui aberto para isso. Mas, enfim, eu trouxe essa temática, o assassinato da diversidade, como uma afirmação da pobreza. Epistemologias negras em cena. E eu acho que esse título eu tentei trazer uma síntese, e é importante, de antemão, para mim, anunciar que o meu pensamento está extremamente relacionado à raça e classe, na compreensão, no entendimento que eu tenho de pobreza. Esse é um dado fundamental, e eu uso e resolvi assim, elaborar essa conversa aqui com vocês com base num conceito metodológico, impulsionador, criativo, da nossa grande Conceição Evaristo, que traz a escrevivência como modo de pensar e de criar narrativas literárias, mas eu acho que também como narrativas de uma palestra performance, quem sabe. Vamos ver no final se vai dar certo, para eu comunicar, dá para usar para isso também. Mas acho que vai dar certo. Enfim, sem avaliações, por enquanto. E nessa forma de trazer o conceito da escrevivência dessa escritora, que eu tenho grande admiração, apreço, a Conceição Evaristo, eu escolhi assim, alguns momentos, não estanques, mas alguns momentos representativos da minha trajetória de vida, para pontuar alguns momentos e algumas reflexões. Então, esse primeiro momento, eu falo da cidade de onde eu vim, extremo sul da Bahia, onde é a cidade da Bahia, com a segunda maior cidade com a declaração de indígenas, quantitativo de indígenas. O segundo momento, eu falo da minha chegada a Salvador, do extremo sul da Bahia, mais para o norte, na região do Recôncavo, Salvador, e como algumas questões dessa cidade, que é a segunda cidade mais negra fora da África, me impactam. E que tipo de impacto é esse que eu vou trazer aqui também? E um terceiro momento é um momento que eu penso a minha vida acadêmica, muito brevemente, né, porque minha vida é um livro aberto, com várias páginas dobradas ou arrancadas, mas eu exponho esses três momentos como forma de impulsionar alguns diálogos, algumas reflexões, algumas discussões. Então, esse conceito da escrevivência elencando momentos e territórios. Territórios esses são dois. O primeiro, Prado, que é localizado no extremo sul da Bahia, numa nomenclatura adotada pelo governo do Estado como pertencente à Costa do Descobrimento. Já diz alguma coisa isso aí, né? A Bahia é muito grande, dividida em alguns territórios. Prado pertence a esse território, duplamente. A Costa da Baleia... Posso continuar? Aqui eu e você? Você e eu? Não, né?
Tem nada a ver. Nem aí. Mas... nomeada como Costa do Descobrimento. Se eu só marcar o tempo aqui, para não... mas aí, Edu, me ajuda aqui. Então, a Costa do Descobrimento, que já é muito significativo, uma cidade constituinte de uma cultura, de uma forte cultura indígena, e Costa do Descobrimento, por ali está localizado o Rio Caí, que foi o primeiro contato em terra com os portugueses e a comunidade local. Então, tá. Bem, aí lá vou eu na minha ousadia. Eu acho que não vai rolar microfone por conta de ter mão e tal. No microfone tem, mas acho que vai faltar mão. Então, vamos lá. Oi. Repare não, viu, Edu? Pobreza e investigação. Seu Gilberto me chamou pra falar sobre a mazela. São coisas que sente ver, pra falar é que são elas. Contudo, aqui estou, porém com muita cautela. Mas se pobreza tem, falar convém. Capoeira. Mas se pobreza tem, pensar convém. De novo. Mas se pobreza do Brasil. Tem também gente estrangeira tocando esse balaio. O tema é muito complexo, por isso estamos engajados. Pra não ter tanta gente com seus direitos negados. Mas pobreza tem, falar convém. Mas pobreza tem, falar convém. Mais uma vez. Mas pobreza tem, falar convém. Se empolgue não, próximo slide. Mas pobreza tem, falar convém. Pobreza não é fracasso de ação individual, é estrutura planejada pro povão viver mal. Precarizado de direitos no mundo neoliberal. Quem é rico quer mostrar, quem é pobre esconder. Onde mora, o que veste, o que tem pra aprender. Resistência afro-indígena comunal em bem viver. Mas se pobreza tem, falar convém. Mas se pobreza tem, falar convém. Mas se pobreza tem, falar convém. Obrigada. Bem, e aí já cumpri a parte da performance, tá? Agora eu vou só falar. Tô brincando. Bem, visitando esse tema, como eu disse, a idade está aí revelada. Não fiz harmonização facial ainda, mas a pele está ótima. Eu nasci em 1972, eu faço aqui, a partir de agora, alguns alinhavos com o tempo. É tranquilo eu ficar aqui em pé, Edu? Beleza? Então, essa foto, eu queria que vocês fizessem a leitura dessa foto, porque essa é a foto mais antiga que eu tenho de mim. E ela é muito simbólica em algumas situações, em algumas leituras, e também nesse alinhavo com o tempo, nessa escrita de mim e de vida com o tempo. Eu coloquei esses alguns elementos, desenhos, para marcar algo que foi muito apagado, e é apagado, e eu não quero apagar nada da minha história, dentro do possível. Ou ser editora,
e narradora dela mesma. Por isso que eu fiz questão de acentuar esses ícones da cultura indígena e a cultura pataxó, com urucum, maracá e um cocá, porque desde pequena eu ouvi uma história que minha mãe vai contar aqui agora. Essa é a dona Cleusa, tá, gente? Mainha. Ela não sabe que está aqui. Está sem som, mas não tem problema. Essa é a dona Cleusa, gente. Mora no extremo sul da Bahia. E ela aí, no momento, está narrando com muita felicidade. Eu sempre vi essa história. Dá para vocês verem, leem aí a legenda, quando ela dizia e diz. Esse vídeo foi de 1 ano, 2 anos. Ela diz assim, que as amigas adoravam me ver e perguntavam assim: cadê a japonesinha? Cadê a japonesinha? Cadê minha japonesinha? Então, a minha felicidade, eu cresci com esse discurso, que eu era uma japonesinha. Mas na minha cidade tinha nada em referência ao Japão. Nada. Japão, no máximo, quando eu fui crescendo, entender a migração japonesa, mas na minha cidade, no extremo sul, não tinha nada referente a isso. Mas, então, esse vídeo de 2020, minha mãe continua alegre, contente, que eu era uma japonesa. Mas, na verdade, e ela explica aí nesse vídeo, que eu pergunto, mas por que japonesa? Por causa dos seus olhos rasgadinhos e o seu cabelo meio liso, meio... Enfim. Então, aqueles traços do meu fenótipo, com olhos esticados e com um cabelo que tinha um penacho, sei lá, alguma coisa lisa, no topo da cabeça, era lido como algo relacionado à cultura oriental japonesa, mesmo não tendo relação direta com o Japão naquele território, naquela cidade do Prado. Então, o mapa, aí, só para ilustrar muito rapidamente esse paradoxo, mas entender que é a cidade onde tem a maior da Bahia, né? O maior quantitativo de autodeclarados indígenas. Na minha região é a região Pataxó, relativo aos povos indígenas Pataxó, que habita a região do estado da Bahia e de Minas Gerais. E é um conceito aí de dicionário. Indivíduo pertencente aos Pataxós, língua outrora falada pelos Pataxó, hoje extinta, hoje se aproxima do Pachorrã. E o japonês é relativo ou pertencente ao Japão, país asiático, natural, habitante ou cidadão do Japão, linguística do Japão, enfim, uma relação também com Portugal, Açores, no arquipélago. Então, esse é um ponto de evidência, de apagamento, e como esse apagamento vai se relacionando também com o empobrecimento das características fenotípicas, mas também não só identitárias. De modo que eu sabia que o meu vizinho era da aldeia mãe, que é de Barra Velha, da aldeia Pataxó, e, ao mesmo tempo, aquilo era não dito. Eu acho que tinha, mas eu acho que ainda tem uma diluição dessa característica do que é indígena. É como se reconhecesse tudo que não é negro é branco, tudo que não é branco é negro. Então, esse é um tensionamento, até que eu descobri que eu não era mesmo japonesa. E aí, que bom que isso não é uma frustração, não porque tem algum problema com o Japão, mas o sentido do apagamento identitário indígena, no meu caso, afro-indígena também, no meu corpo, na minha identidade, e isso como uma relação direta com a causa de empobrecimento, que não é só uma questão material, não é só uma questão de divisas em relação estou falando da pobreza na minha compreensão de materialidade financeira, mas de entender também que isso é um projeto que tem uma relação com o acúmulo de riqueza, eu falo parto do projeto colonizador, mas também com apagamento, com assassinato de identidades, sobretudo de povos que foram subalternizados e são subalternizados, negros e indígenas. Bem, eu acho que... Será que vai rolar esse vídeo?
Eu vou, então, falar, assim, fazer a leitura labial aí. Aqui, esse vídeo foi gravado recentemente. Sou eu, minha mãe, Dona Cleusa, de novo, amanhã, e minha irmã, Adriana. E, na pandemia, eu achei que o mundo ia acabar. Não sei se foi só eu, mas eu fiquei com muito medo e saí de Salvador e fui para a minha cidade, para o Prado. E lá, eu fiquei na casa que eu nasci, que eu criei, enfim, a casa de manhã, né, gente? E aí eu descobri um caderno de anotações de músicas que minha mãe era alfabetizadora. Ela terminou o 2º grau na idade já idosa ou adulta. E ela tinha na garagem, num dos cantos da casa, um lugar de alfabetização de crianças que eu ajudava também. Mesmo eu criança, eu ajudava, o anterior. Eu ajudava, bagunçou tudo, Jesus. Mas vamos lá. Vai dar certo. E aí, nesse caderninho tinham várias musiquinhas anotadas. Aquelas musiquinhas, quem vai chegando vai ficando atrás, musiquinhas de bom dia. E foi uma riqueza isso para mim. Mas a gente se organiza aqui mesmo no improvisation. Preocupa não, tá? E daí, folheando esse caderno, eu descobri uma música que eu lembrei da melodia. E aí nós estamos cantando essa música. E eu vou cantar. Edu, minha gente, vamos lá. Você põe no começo aí que eu vou... Vai resolver. Até acabar essa... Aí a gente conversa tudo de novo. Mas eu vou adiantar aqui. A música é o seguinte. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. E o primeiro monte que ele avistou, Monte Pascoal, logo denominou. E a primeira missa celebrada no Brasil... Em 1492, Cristóvão Colombo, navegante genovês, provando que a terra era redonda, viu a América pela primeira vez. E a primeira missa celebrada no Brasil, e assim vamos contando alegremente a nossa história. Foi um dia de alegria. Foi um dia de glória. Aí minha irmã faz esse comentário. Bem, ainda bem, né? Ainda bem. A gente improvisa. E é nesse dia de glória, nesse dia de alegria, que a cidade do Prado vive uma série de genocídios, uma série de assassinatos às lideranças indígenas. Uma das últimas foi a Nega Pataxó, que estava sendo encaminhada para substituir Maiá Muniz, Maiá Muniz, a sua irmã, e ela foi assassinada. Maiá Muniz é uma magé incrível, eu gosto elas falam magé, não é mais pajé. E Nega Pataxó, a irmã de Maiá, estava sendo trabalhada para isso e aconteceu essa situação de ser assassinada por uma série de especulação imobiliária em relação às terras. Mas passando aqui a segunda da depressão, que eu vou... Mas é a realidade de uma série de conflitos indígenas da região. E aí eu queria falar de um outro momento para concluir essa questão do território Prado, entendendo também que as questões negras estão interseccionadas ou estavam interseccionadas nesse período de infância e da cidade de Prado, mas eu escolhi esse recorte. E aí, nesse momento, eu quis escrever uma carta para mim, que foi, inclusive, na ocasião de um evento online, na pandemia, em homenagem à fotógrafa Irene Santos. E eu fiquei muito feliz e eu escrevi uma carta para mim. Os óculos não vieram, mas a gente vai ler muito assim. Pode colocar. Prado, Bahia, 31 de março de 2021. Cara Alexandra, escrevo essa carta para te dizer um tanto das minhas boas lembranças nesse tempo da nossa trajetória. Eu me lembro do álbum de fotografia da família, tanto quanto lembro das sensações advindas dele. Enquanto
Ixi, Maria, peraí. Mas você lembra, não lembra? Quando crianças amontoadas na sala de casa, a minha ancestralidade se revelava prioritariamente como portuguesa. Os traços indígenas explícitos da família paterna eram silenciados pelo destaque dado ao corpo branco português. As definições de beleza chegavam aos meus olhos, complementadas pela legenda falada. Olha que lindo esses olhos azuis, por que eu não puxei a ele? E aqueles dados imagéticos, ao tocar o terreno e o terreiro do meu corpo, ressoavam incoerentes. O acesso às imagens fotográficas esteve mais associado à memória da minha família materna, mesmo sendo ela de baixos recursos financeiros. Os rastros pretos e cabelos e caboclos sumiam ou eram tornados imperceptíveis nos papéis de filmes revelados. As caras de olhos rasgados, de cabelos pesados e retos estavam ali, mas quase sempre sem a legenda, que complementava origens e associações com os povos originários da terra. E mesmo sendo nosso pai, o homem de família preta e de melhor poder aquisitivo em relação aos Gouveia, da mãe, poucos registros foram feitos de sua família, de forma que quase não acessávamos fotografias de seu passado, pai. Sempre achei e achamos isso muito curioso. O silêncio, como retorno de perguntas sobre os parentes paternos, sobre o nosso avô Alexandre, sobre esse sobrenome francês, sobre os traços nos olhos puxados do lado materno, não eram apenas mudez ou vazio. Não era apenas um não existir. Um dos fatos que estava sempre à disposição de nossos olhos era aquela nossa foto ainda bebê. Sempre que a gente a via, perguntava pelas circunstâncias em que foi realizada. E Maninha destacava contente a informação, reproduzindo um certo encantamento dela e das suas amigas. Olha como parece uma japonesinha. Os meus olhos puxados e meu cabelo grosso, preto, num longo cacho índio encrespado no centro da minha cabeça, tornava-se mais uma improvável evidência do distante Japão do que a minha real digital facial pataxó. Era mais fácil me fixar em solos de um longínquo Oriente do que ao chão, dali mesmo onde pisávamos. Mas hoje percorro caminhos que possibilitam me ver, refletida nesses espelhos que afirmam o que eu sinto e sei que sou. Enxergo o que mais tenho em mim. Sim, meu cabelo crespo, encaracolado, de fios grossos, no topo da minha cabeça e emaranhados fio a fio em mim. Vejo o tempo que se instala nas minhas pálpebras esticadas e que me fazem ter uma visão mais espichada de mim e de minha formação histórica. Reflito com o olhar puxado em horizontes e firmados na movência da minha ancestralidade grafada em fotos, em papel, em pixels e em imaginações. Meu álbum de família revela isso. Memórias em preto e branco e em vermelho urucum. E escrevi essa carta para mim, para nós, para que nossos pixels de melanina sejam pontos muitos próximos, unidos na constituição da minha pele, da minha carne, do nosso existir. Nos deixa um abraço demorado, registrado nesse papel com cheiro de guardado, escrito à mão com a retinta preta. Com afeto, com amor, Alexandra. Daí chega em Salvador, início de 1990. Quando eu cheguei em Salvador, fiquei impactada com as questões negras, e o impacto muito afirmativo. E um dos lugares de impacto foram os blocos afro. Os blocos afro de Salvador, talvez a gente conheça mais assim com evidência no Carnaval, o Ileaê, o Dum, Timbalada, Araqueto, Muzenza, mas eles têm uma força de construção durante o ano, com ações permanentes, e eu fiquei bastante espantada.
desde a associação do Egito com o continente, a cultura africana, que para mim era muito mais dos filmes ligada a artistas hollywoodianos, inclusive brancos, né? E a poética da dança, o samba reggae, a percussão. Então, Salvador me trouxe, assim, mesmo sendo uma cidade que é a cidade do meu pai, eu não tinha tanta aproximação pela própria distância territorial. No sul da Bahia para Salvador dá mais de 700 quilômetros, é uma viagem bastante longa. Eu vou e volto lá, mas é cansativo. E um outro ponto que me chamou muito a atenção nessa compreensão de ser negra como algo afirmativo, como algo belo, bonito, foi a relação que eu tive com a capoeira. Pode passar. E aí eu vou cantar uma ladainha de capoeira. Tem até um capoeirista aqui, quiser aí já jogar um negocinho, a gente vai jogando. Eu tive uma relação com a capoeira, mesmo que breve, com o mestre João Pequeno. Foi uma das formas. Hã? Bar é tipo. Oxe. Oxe. Oxente. E foi muito bom também por entender essa poética corporal negra de uma forma afirmativa. Então, era um não apagamento, era uma afirmação e compreender o corpo negro com uma beleza. Essa ladainha de Tônio Vargas não tem uma relação direta com a capoeira de João. Será que o nosso... Vai rolar aqui um braço, né? Um braço amiga. Diretor de cena. A gente tem diretor, tem contra-regra, tem um negócio aqui. Dona Isabel, que história é essa? Dona Isabel, que história é essa? E você fez abolição, que a princesa boazinha que acabou com a escravidão. E eu tô cansada de conversa, eu tô cansada de ilusão. A abolição se fez com sangue que inundou esse país, e o negro transformou em luta, cansado de ser infeliz. A abolição se fez bem antes, ainda por se fazer agora, com a verdade da favela e não com a mentira da escola. Dona Isabel, chegou a hora de acabar com essa maldade e ensinar para os nossos filhos o quanto custa a liberdade. Viva Zumbi, nosso rei negro, que fez herói lá em Palmares. Viva a cultura desse povo, a liberdade verdadeira, que já corria nos quilombos e já jogava capoeira. Yeah, viva Zumbi! Yeah, viva Zumbi! Yeah, viva Dandara! Yeah, viva Dandara, camarada! Yeah, viva nós todos! Yeah, viva nós todos, camarada! Então, além das políticas de apagamento, acho que é importante como a resistência negra também traz políticas de afirmação, de existência, e o projeto de eliminação, de empobrecimento da nossa diversidade, o aniquilamento da nossa diversidade encontra eco nessas forças. Mas aí vamos voltar um pouquinho para a segunda da depressão e vamos chegar... Eu fiz um curso, aí vamos chegar na universidade. Eu fiz, em 1997, um curso de formação de atriz. Eu já tinha a graduação, a licenciatura em Educação Física, e um curso que teve a duração de 1 ano, e, no final, a culminância era montar um espetáculo, né? E aí, quando chego para montar o espetáculo, a primeira coisa que eu falei, eu não vou fazer empregada, viu?
E aí, na hora de montagem final, fez uma adaptação da Capital Federal, o diretor sugeriu montar esse texto. E quem foi que fez a empregada? Eu. Não tive força suficiente, não tive discurso suficiente, não tive consciência crítica o suficiente para dizer não e problematizar e tensionar. Mas fiz, e eu acho que isso é também a minha história. A partir de momentos que eu também hoje, sendo professora dessa escola, escola de teatro, né, a gente chama a unidade escola de teatro, e eu fiz essa empregada que depois ela se casa e acessa a um meio, e ela torna, antes era a pessoa que servia, ela se torna objetificada e risível. Ou seja, se a gente pega aí os estudos de Miriam Garcia Mendes, a gente compreende esse rico estudo de que eu reforcei esse estereótipo, fui reforçada, né? Não forçada, mas reforcei esse estereótipo partindo dessa breve situação. E aí, é esse momento, eu chego na UFBA, esse é uma marca, né, também de entrada, mas eu acho importante também avançar para outras situações. Hoje eu sou professora dessa Universidade Federal da Bahia, e dentro de alguns enfrentamentos, eu tenho feito uma pesquisa desde 2020, mais ou menos, dedicada ao currículo, compreendendo que esse é um documento importante de luta, de transformação, porque eu fui criada para achar que lei era coisa chata e eu não deveria acessá-las ou saber. Eu acho que isso é uma estratégia também, né? Isso é uma estratégia da gente ficar ignorante a algumas situações. Então, eu me dedico a essa pesquisa aos currículos, compreendendo que é um documento importante, é uma disputa de narrativa que se encontra ali. Eu acho que nessa disputa, as questões negras, as questões... Acho que da pobreza, pelo menos nesse sentido que eu estou compreendendo e tentando associar aqui a raça e classe, entender. Então, eu vou fazer um breve... Eu estou quase concluindo, viu, querido? É quase ainda. Mas me voltei para os currículos, e dentro deles o curso de direção teatral é o bacharelado em artes cênicas, que tem na UFBA, com 2 habilitações. Uma interpretação teatral, a outra direção teatral. E eu fiquei muito curiosa que, às vezes, eu dava aula para os alunos de primeiro semestre, na graduação, de jogos de improvisação ou algo assim, para todos os cursos. Eu me dedico mais à licenciatura. E eu vi alguns alunos performando sua negrura. Tchau, amiga. Tá. Ela é baiana, eu me ver. Adorei. Então, eu via que também tem uma forma de performar a sua negrura, né? E alguns alunos vinham com cabelo black, com uma visualidade no figurino negra. E, no final, os alunos culminam a sua formação, depois de mínimo 4 anos, com uma peça de formatura, que eles ou elas dirigem. E aí eu via que essas peças de formatura não traziam o que era performado nessa negrura que eu identificava no início do semestre. Eu ficava com raiva, começou a coroa emocionada. E aí eu ficava assim, poxa, o menino entrou preto, que negócio faz essa peça aqui toda branquela? Não que isso seja um problema. Não, é um problema. E aí, para mim, é uma questão, né? Porque quase todas as peças de formatura dos alunos, eu via que a poética negra ela era descartada. Mas, saindo dessa questão da emoção, eu fui me dedicar um pouco mais, e eu acho que a pesquisa de Celina, apresentada, foi ano passado, né, online, que estava você e Luciana Hartmann, e mais, eu não consigo lembrar o nome agora, Mateu Bonfito, talvez. Muito interessante como inspiração, é uma pesquisa que eu comecei agora, inclusive, não do currículo, mas impulsionada por essa leitura, né, de compreender qual é essa questão, onde está o entre a entrada e essa saída com a culminância da formatura. Então, como é performar a brancura e performar a riqueza também. Aí eu estou falando de uma forma muito breve, a riqueza quase um binômio opositor à pobreza, e como isso é complexo também, não só na autodeclaração, quem é pobre, quem é rico, mas isso também é uma forma de que a gente performa as nossas
nossas identidades, seja numa roupa, no jeito de vestir, no comportamento, nas nossas escolhas, ou nas escolhas, às vezes, que fazem por nós. Então, a partir disso, eu fui tentar entender esse o ingresso de alunos negros, que aumenta consideravelmente com a política de cotas, e essa saída com peças que muitas vezes as poéticas negras, numa cidade mais negra fora da África, que é Salvador, e a direção de teatral, a formação desse profissional praticamente não ignora, eu posso falar isso a partir da análise do currículo, considerando as referências bibliográficas, as temáticas abordadas, os componentes curriculares. O curso de bacharelado em direção teatral não tem nenhum componente curricular relacionado às poéticas e às pedagogias negras. Nenhum. No meio tem um componente chamado História do Teatro no Brasil e na Bahia, que tem Teatro Experimental do Negro, dentre uns 20 temas. E nas referências bibliográficas não existe Abdias do Nascimento. Então, é compreensível que existe um apagamento, um empobrecimento, no sentido de aniquilar essa diversidade e essa potencialidade identitária. E o outro critério, aí eu pensei em categorias de análise, assim, como performar essa brancura ou a não negrura, né? E eu vi que eu elenquei aqui 2 categorias. Quais são os espaços de apresentações dessas peças de formatura no final? E a outra seria a escolha, que as pessoas podem escolher, e tem um professor que orienta esse processo de direção, que são quais são os textos e os dramaturgos encenados. E aí, aqui, isso. Em 2025, até agora, tivemos 3 formaturas. Dessas 3 pessoas, aí eu estou assumindo que eu que fiz a heteroidentificação, porque eu conheço essas pessoas. Todos fizeram apresentações no Teatro Martim Gonçalves. O Teatro Martim Gonçalves é equipamento da UFBA, da Escola de Teatro da UFBA, inclusive um dos melhores equipamentos teatrais da cidade. Não que tenha muitos, mas é um bom equipamento teatral. E todos fizeram nessa relação plateia do palco italiano. No caso do Hotel Jasmim, é de Cláudia Barral, o texto, uma dramaturga baiana, branca. O segundo, A Revolta de Ofélia, também feito por uma pessoa negra, declarada travesti, fez Rainer Miller. E o terceiro, um não negro, Daniela Pereira de Carvalho, fez uma dramaturga. Isso foi o perfil de 2025. Por que eu trago isso? Porque eu fico compreendendo que o território, o espaço, também é um lugar de definir ou de performar o que é pobre e o que é rico, seja através dos bairros que moramos, seja através dos lugares que frequentamos, não como uma condição de estabilidade, de permanência, mas de uma fluência identitária que se performa a partir disso aí. Então, todos querem fazer, ou todas querem fazer no Teatro Martim Gonçalves, dentro dessa estrutura clássica europeia do plateia e espetáculo. E dentro das poéticas negras brasileiras, negro-brasileiras, a gente percebe uma diversidade muito grande. Não estou falando isso como um fixador identitário, mas nós temos muitas práticas que se dão em rodas, e eu falo também das afro-brasileiras, as chamadas culturas populares. Se acontece em cortejo, também acontece em palco-plateia, mas não há uma diversidade aparente nesse recorte que eu faço aqui brevemente. Em 2024, nós tivemos 4 formandos. Um fez um Hamlet, que é a própria pessoa, assim, que é Gabriel Nascimento, a dramaturgia. E ele também fez no Teatro Molière, da Aliança Francesa de Salvador, também, que é uma relação palco-plateia. E Hoje é Dia de Rock, que é um texto de José Vicente, o mineiro, que foi feito no Teatro Martim Gonçalves, ainda que rompendo essa estrutura mais clássica, porque fez em forma de passarela. E os outros 2 espetáculos foram textos de Clara Romariz, que fez a direção, uma estudante já formada em teatro, fez no Instituto Goethe, da Aliança Goethe de Salvador, e o segundo, que é um estudante negro, fez no Teatro Molière, na Aliança Francesa, um texto de Tennessee Williams, também nessa relação mais direta palco-plateia. Esses foram os 4 espetáculos de 2024, eu voltei de 25 para cá. Em 2023, tivemos 2 espetáculos de formatura, um por uma estudante negra, Miriam Fonseca,
que fez no Espaço Cultural Casa Preta, ainda também nessa relação palco-plateia, um contexto de um dramaturgo carioca, paulista, acho que é carioca, branco, Rodrigo Derruri, e Letícia Aranha, que fez ABC da Fome, de texto de Denilson Palumbo, também no Teatro Martim Gonçalves. Também ela quebrou, fez mais no estilo passarela também, em cima do palco. Então, uma breve, uma pesquisa muito inicial, não a questão do currículo, mas em que medida essa formação culmina no resultado afirmativo de uma cultura branco-europeia e praticamente apagando, aniquilando a cultura negra que é tão forte em Salvador, e de forma que o diretor e a diretora formado pela Escola de Teatro da UFBA não se relaciona com as poéticas negras, sejam musicais, visuais, corporais, dentro das suas construções de poéticas de cena. Eu acho que isso é um dado, mesmo que ainda breve. Eu falo em termos de pesquisa, eu fiquei impulsionada e quero me dedicar mais a compreender currículo a partir do curso de direção. É o curso considerado de maior prestígio. Pelo próprio tempo de existência, é o curso mais antigo na Escola de Teatro da UFBA. Então, para dialogar com o tema do seminário, eu fiz essa pesquisa e apresento, quem sabe a gente amplie na discussão posterior. E, para concluir, eu vou voltar para o nosso pobreza em falar convém, aí vocês vão fazer comigo. E aí eu concluo e a gente abre para uma conversa. Pode ser assim? Pode ser. Desculpa, só tem essa opção. Vem, vai rolar aquele microfone. Vamos lá. Pode passar. Agora quero saber, para ouvir, para escutar, o que tanta gente pensa sobre esse bafafá. O que de fato é pobreza no mundo espetacular. Aqui falo de pobreza com muita limitação, não pelo que já vivi, mas pela reflexão. Que passa por performar uma complexa situação. Mas se pobreza tem, falar convém. Pobreza tem, falar convém. Mas se pobreza tem, falar convém. Duas vezes, obrigada. Mas se pobreza tem, falar convém. Não é só contar com o número que define o cenário, é iluminar a cena para barrar o ordinário. Para o plano necessário. Matar a diversidade é plano colonial, é forma de gerir mundo de um jeito parcial. Elimina o conhecimento do legado ancestral. Mas se pobreza tem, falar convém. Mas se pobreza tem, falar convém. Duas vezes. São propostas escolhidas, construídas em trajetória curricular genocida, com intenção velada ou até mesmo exibida. Para finalizar a prosa com luta, crença e festejo, celebrando o antirracismo dos que agem além do medo. Chamo aqui todo mundo para cantar em um solfejo. Mas se pobreza tem, falar convém. Mas se pobreza tem, falar convém. A última. Mas se pobreza tem, falar convém. Tchau. Impressionante, né? 45. Você acha que eu não ensaiei? Você acha que foi tudo espontâneo? Assim? Então, muito obrigado, né,
pelo teu compartilhamento. Eu quero fazer assim comentários muito breves para fazer rodar a palavra, e eu vou pedir a gentileza de quem falar, se apresentar, tá? Pergunto para a organização principal se fazemos por blocos ou uma de cada vez, o que tu prefere? Um bloco, perfeito. Então tá, perfeito. Primeiro comentário que eu quero fazer. Essa não está funcionando. Primeiro comentário que eu quero fazer, né, é sobre o mestre João Pequeno, né? Para quem não sabe, o mestre João Pequeno é uma das pessoas, um nome mais importante da capoeira contemporânea, um homem negro, né? E aí é preciso, estou te pedindo licença para fazer essa pontuação. É preciso, porque entre as coisas que fomos convidados a pensar hoje, o apagamento desses nomes é uma prática, né? Então, eu gostaria de pontuar texto ter sido aluno do João Pequeno, né? Então, Vou botar no lápis. Tem que botar. Isso eu vou brincar, tá? Me perdoa. É mais legal que botar que estudou na França, que eu não vou saber falar. Saca só. A outra coisa que eu quero pontuar. De curiosidade, isso é curiosidade, sobre performar. Tem um vídeo no Instagram de uma menina uma menina negra tocando timbal num culto evangélico. Só que quando ela toca timbal, preteia tudo. Preteia tudo. Então, quero propor, assim, para outra hora a gente conversar, provocado por ti, que a presença negra também desorganiza as coisas. Porque quando vocês veem nesse vídeo a guria tocando timbal, o balanço que ela dá, a swingueira que ela dá, nos provoca a pensar sobre a presença negra e sobre os performares. E a terceira coisa que eu queria pontuar, que para mim acho que, puxa, junto com tudo muito forte que tu trouxe, muito forte, é a seguinte expressão: não era apenas um vazio. Para mim, isso foi que mais me deu um soco no peito. Porque nunca apenas é um vazio. Nunca apenas é um vazio. Nunca apenas é a não presença das palavras negras. Nunca apenas é a não presença da sonoridade. Nunca não é só a presença da estética. Esse vazio, ele não é um nada, ele é um gesto. O vazio é um movimento. Isso me provoca muito na tua fala. E aí eu disse 3, vou falar 4. E eu quero pedir licença também para pontuar o trabalho da Celina, que é exatamente isso que tu está problematizando. Com essa estética, com essa ética, no pensamento da construção, no caso, construção do pensamento de teatro. Então, queria pontuar isso publicamente, porque a gente precisa pontuar publicamente essas coisas, que o vazio não deixa fazer. Feitos minhas 4 pontuações, eu pergunto se tu vai passar o microfone. Estão abertas as inscrições, por favor. Por bloco de 3, pode ser? Eu vou falar rapidinho, porque eu também tenho que ir lá para fora para ajudar. Só para problematizar, assim, de início. Eu acho que uma coisa que é legal também tensionar, justamente pela temática do simpósio, é essa situação que aconteceu aqui com o problema de som, né, gente? Porque a gente está num lugar de pensar essas coisas, né, que eu acho que é um lugar importante, eu acho que é um lugar
né? Que já é um avanço, mas a gente não pensa nas pessoas que estão limpando aqui, a gente não pensa nas pessoas que estão resolvendo os nossos problemas. Assim, eu estou dizendo isso de um olhar de uma pessoa que vem da periferia, filha de pessoas que limpam aqui, pessoas que normalmente estão resolvendo os problemas para as pessoas que estão pensando as coisas importantes para a gente. Então, eu acho que é legal a gente estar sempre pensando que a gente está fazendo um avanço, está falando de coisas importantes, tá, mas a gente ainda está pecando em coisas menores, e não assim no sentido de não pensando nisso, mas eu acho que quando a gente desumaniza no sentido de a gente não sabe o nome dos técnicos, a gente não sabe o nome das pessoas que estão limpando as coisas do evento, a gente não agrega essas pessoas no nosso evento, esse evento que a gente está falando dessas coisas, a gente não consegue fazer funcionar e entender numa profundidade, porque esse outro lugar onde está essa pobreza, as coisas acontecem mesmo quando dá errado. E aí, tanto que a Alexandra ela faz acontecer do jeito dela, assim, justamente porque a gente faz acontecer num outro lugar, assim. Então, eu não sei, assim, às vezes eu sempre fico com a impressão de que a gente está tentando dar uma solução para uma coisa que é muito, muito urgente, muito importante. Então, sai daqui que tu está me atrapalhando, porque eu tenho uma coisa muito importante, muito urgente para salvar todo mundo, e tu está me atrapalhando, sabe? Assim, eu sempre fico com essa impressão quando eu estou nesses lugares. E, normalmente, eu sou a pessoa que estou atrapalhando. Então, eu tenho muita propriedade para falar isso, assim. Né? E aí isso me incomoda assim, de uma forma... Era muito incômodo olhar a pessoa convidada falando, um monte de gente tentando resolver um problema, porque a gente está tentando tratar bem a pessoa que está apresentando, e essas outras pessoas elas são desumanizadas ali, assim, né? Enfim, então, como é que a gente olha para isso? Porque isso diz o que a gente está falando. Isso diz de pobreza, isso é uma performance por si só, e a gente fica tentando ignorar que isso está acontecendo porque a gente está falando de uma coisa que é importante, que é justamente essa que está acontecendo aqui. Então, assim, colocando essa situação, porque, né? E aí o próprio mestre que tu mencionou, eu não conheço. E aí isso é muito louco, porque a gente não conhece nem as nossas próprias pessoas que são importantes. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa da periferia, que eu não conheço nem as pessoas brancas importantes, também não faço muita questão de conhecer agora, se elas não fazem sentido para o meu fazer artístico, não que elas não sejam importantes, e eu não conheço nem as pessoas negras que seriam importantes para o meu fazer artístico. Então, realmente, eu sou uma pessoa negra que estou apartada de qualquer coisa. Eu estou ali com a Globo, com toda a sorte de coisa que está na TV aberta. Né? Então, sabe... As pessoas do lugar onde eu moro, elas não sabem no simpósio, elas não sabem da Feira do Livro, elas não sabem de quase nada. Então, mas a gente está aqui conversando e quase todas as pessoas que estão aqui, elas sabem do que a gente está falando. Então, às vezes, eu fico com a impressão de que a gente fala para a gente mesmo e muito pouco volta para onde a gente deveria estar fomentando essas coisas. Né? E aí, quando dá esse problema aqui, a gente fica fingindo que não está vendo. Né? Então, só para colocar, para apimentar um pouco as coisas. Então eu falo. Ninguém quer falar, né? Eu achei assim muito legal. Vou aqui nos enredos de pontuar, né? A questão do repente que você trouxe, essa questão do falar, né? Que é muito característico nordestino. E quando eu chego aqui em Porto Alegre, assim, é como que eu olho para o espelho e me vejo mais nordestino ainda. E vejo assim as coisas. E essa temática que fala da pobreza, né? Essa nossa discussão aqui desse evento, quando a gente fala de Nordeste, e eu estava ontem falando para uma amiga minha sobre essa questão do Nordeste, ela me perguntou uma coisa assim que eu fiquei meio parado, né? Porque tudo que é ruim nesse país, assim, tipo assim, há uma mentalidade, eu tenho essa percepção de que é Nordeste, por exemplo, a fome, a pobreza, a escassez de mão de obra qualificada. Então, assim, são muitas coisas assim que, quando a gente fala, principalmente aqui com algumas pessoas, as pessoas elas demonstram isso, né?
E poucas coisas boas que se vê sobre praias, sobre lazer, né? E isso me trouxe uma reflexão, e quando tu mostrou essa performance do repente, né, que é uma coisa muito forte no meu estado, tem eventos sobre isso, eu fiquei assim muito impactado, e eu gostaria de perguntar para ti assim o que te trouxe, né, dentro, já sabendo, mas querendo ver esse mundo, esse teu olhar, né, nessa divulgação dessa riqueza que nós temos como nordestino e que muitas vezes é apagada, é desumanizada dentro dessa discussão, dessa nossa tentativa de poder discutir sobre a pobreza, e que é conveniente falar sobre ela, que ela também não é característica de uma região. Bom, gente, primeiro eu quero novamente, sou Alan, né? Já me apresentei. Eu quero novamente te agradecer, Alexandre, pela tua fala. Eu fiquei muito emocionado, né? Como também no interior da Bahia, então eu fiz assim vários movimentos assim de pensar essa trajetória. Acho que você trouxe coisas incríveis para a gente poder pensar. Acho que a tua performance, né? Ele já disse aqui que eu concordo totalmente com o que ele trouxe. Acho que pensar o repente, essa musicalidade, os sotaques que você trouxe, eu queria ter escutado a tua manhã, né? É sempre bom ouvir as manhãs. Elas trazem muitos ensinamentos para nós. Mas eu acho que de tudo que você trouxe, aí eu tenho esse comentário rápido e uma pergunta, né? De tudo que você trouxe, eu acho que o fato de você dizer lá dessa experiência que você teve em 97, né? Naquele lugar, mas você voltar como professora, eu acho que para mim foi e eu estou arrepiado agora falando disso, porque eu acho que esse é um lugar que não é feito para que corpos como o teu performem, né? E você voltou para esse lugar como professora, assim, eu acho que isso para mim é uma resposta ancestral mesmo, né? Eu acho que quando a gente vai pensar em pobreza, performance, educação, é muito sobre esse compromisso ancestral que a gente também tem, apesar de todas essas estruturas, né? Que a nossa primeira, né? A primeira fala dos comentários trouxe aqui para nós, né? Sobre esse compromisso ancestral que a gente tem com essa estrutura, como é que a gente mobiliza tudo isso. Aí a pergunta que eu queria te fazer é sobre isso. Assim, você trouxe aqui um resultado de pesquisa, então que você falasse um pouco mais sobre ela e como é que você tem visto, nesse momento, esses deslocamentos curriculares no teatro, de forma que essas performances, né, possam ser outras. Eu sei como é que é Salvador, conheço bem a realidade de Salvador, conheço bem a realidade da UFBA, né, e também sei dos deslocamentos que a gente tem vivido. Mas como é que você está vendo, como é que você está acompanhando isso? Porque um dos grandes desafios da ação afirmativa é exatamente como é que esses corpos negros, indígenas, quilombolas, trans, travestis, PCDs, né, e etc., que chegam à nossa universidade, como é que esses corpos não se embranquecem, né, como é que esses corpos passam por esses lugares, mas com essa consciência histórica e política. Então, como é que você está vendo, como é que você está acompanhando isso, né? Eu queria que você trouxesse um pouco mais sobre isso. E obrigado pela tua existência, né? Oi, gente, desculpa, eu sou a Caroline, sou doutoranda do PPGAC, sou uma mulher cisgênera da periferia negra, desculpa aí não ter apresentado. Eu vou no mesmo enredo, eu sou ajudante de palco. Meu nome é Erivando Santos Ferreira, eu sou doutorando em educação, orientando do professor Gilberto Icles e da professora Graça dos Santos. Sou nordestino, piauiense e gosto de falar muito. Tamo junto, parceiro. Bem, eu acho que é importante o que Carol traz, né? Porque eu falei já inicialmente a interseção raça e classe. E, claro, tem várias formas de discutir o racismo, o antirracismo, algumas delas desconsiderando, por exemplo, a questão de classe, a questão do capitalismo.
E esse é um elemento que funda e organiza a nossa sociedade, né? Definindo funções, papéis, apagamentos, e etc. E até muito rápido, falando do que Alan trouxe, essa questão mesmo de ser professora negra causa ainda hoje alguns estranhamentos. Aquela clássica pergunta, cadê a professora, né? A professora está sentada no cenário, na disposição do personagem, né, na sala clássica, e isso acontece com muita frequência. Eu acho que também é uma compreensão, muitas vezes, de que o que é pensar sobre uma coisa e o que é operar efetivamente sobre a coisa em si, né? Então, muitas vezes, a gente não assume o racismo ou a questão do preconceito ou a discriminação de classe como uma questão, e muitas vezes se assume como um discurso. Mas fazer desse discurso, que também é uma ação política, uma ação de reformulação existencial, nem sempre é alcançável, porque é muito difícil, mas é extremamente necessário. Decolonizar a mente, enfim, alguns estudos avançam para isso. E foi bom você trazer essa reflexão, porque em que medida o que a gente reflete na nossa estrutura de pensamento e de pesquisas, também a gente traz para a nossa prática cotidiana, né? Esse é um grande desafio. As coisas não estão postas. Eu uso muito a referência de Exu como a incompletude, de me reconhecer também como uma pessoa que falho e que muitas vezes também estou nesse jogo, mas eu não quero estar nesse jogo, reproduzindo esse jogo. Acho que isso é uma grande diferença, mas é muito difícil. É muito difícil como fazer dos nossos discursos ações efetivas, desde a nossa micropolítica de ações revolucionárias no sentido mais estrutural, revolucionário em relação à estrutura. Não sei se eu atendo ao que você colocou como observação, qualquer coisa pode sinalizar, fica à vontade. Mas a questão de raça e classe, para mim, é fundamental para pensar o antirracismo, para pensar a pobreza, para pensar a riqueza também, que essa é uma questão também que precisa ser pensada, né? E onde que a universidade se situa no meio de tudo isso, dentro da sua própria história, que é de atendimento a uma classe e uma proposição de elitização. Então, a partir do momento que a gente tem um sistema de cotas que entram pessoas negras e negras como estudantes e como docentes também, isso começa a desestruturar, mas balançar essa estrutura, inclusive a curricular. E aí eu falo para o segundo ponto, quando o Erivan... Cadê o Erivan? Erivan anda para... Ele é maravilhoso. Obrigada, viu, pela ajuda. Você traz o repente, né? Não é só uma escolha aleatória, é também uma escolha política, poética. Quando eu escolho falar dessa forma e desse jeito, com essa musicalidade, e também de compreender que quando no próprio Nordeste existe um apagamento e uma associação do repente, às vezes, a lugares muito escondidos. Você vê pouco nas redes de grande acesso, você vê mais em festivais, em alguns lugares, em algumas feiras, mas eu particularmente gosto muito, adoro os desafios. Coco, embolada e repente, eu acho que é uma linguagem que dialoga também, a meu ver, com o rap, com o slam, e são poéticas muito interessantes, que são poéticas negras, são poéticas nordestinas ou afro-indígenas, muitas vezes apagadas, muitas vezes silenciadas ou inexistentes, ou colocada como inexistente no mundo. Então, assim, quando a gente escolhe falar desse é um jeito de dizer, é um jeito político também, associado a uma poética de apresentação. Eu acho que isso é fundamental, assim, para a gente que trabalha com artes cênicas, pensar que as nossas poéticas não são aleatórias. Elas são pensamentos, formas, são pensamentos que se formam, que se apresentam na forma. São ideologias, são posicionamentos políticos. Nem sempre com a total consciência, mas é necessário se ter consciência com as nossas responsabilidades estéticas. Isso, para mim, é muito importante. Em relação à terceira questão que a Alan me traz, é muito curioso isso, né? O palco que eu faço lá, a empregada, bem-vinda, em 1997, é o palco que eu também questiono, tensiono e problematizo. Isso, eu tenho a consciência assim, de que é necessário, mas é muito difícil ser a professora
com um posicionamento antirracista. Enfim, por diversas razões, não sei nem precisa explicar, mas eu denominei a minha pesquisa de Desenhando o Racismo, porque tinha coisas para mim que são óbvias. Por exemplo, quando eu falo de João Pequeno, né? Acho que é uma coisa ingênua, assim, acho que todo mundo conhece, e não é, né? É um grande mestre que tem uma relação direta com o criador, o grande capoeirista, mestre Pastinho, capoeirista da capoeira Angola, ou seja, com muitos fundamentos ali, muito fortes da cultura negra. Mas que bom que você me lembrou. E aí, pensando nessa questão da docência também, e o deslocamento curricular em função de tudo isso, né? Eu chamei a pesquisa de Desenhando o Racismo muito ligada em uma pesquisa que foi atualizada no Brasil, onde se pergunta, existe racismo no Brasil? Então, eu não vou fazer aqui, não, para poder a gente não estar performando toda hora assim. Mas quase 90%, né, 86% diz que, sim, existe o racismo no Brasil. Aí se pergunta a mesma pessoa, você é racista? Quase a mesma porcentagem diz que não é. E eu acho isso tudo muito curioso, assim, porque fica parecendo que o racismo é uma abstração que existe, sei lá, foi Deus que mandou, sabe, assim. E ela tem concretude, sim, tem concretudes. Aí, por exemplo, do currículo. Quando eu vou para os dados curriculares, eu faço a banca de heteroidentificação com os autores referenciados na bibliografia básica. E vejo que 99% de autores brancos, eu estou trazendo um dado concreto. Quando eu vou para as ementas e vejo que as poéticas negras do teatro negro não constam naquelas ementas ou nos conteúdos programáticos, e eu faço isso em dados, eu estou dizendo, olha, se este currículo não tem negro, se esse currículo, numa cidade como Salvador, não tem uma poética negra referenciada, não tem o bando de teatro Olodum, que talvez seja um dos grupos mais longevos de teatro negro no Brasil. E quem faz esse currículo são os professores. Então, a conta já tá dando aí. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, admitir esse currículo é racista, ou é de cunho racista, para eu não levar processo. E quem faz esse currículo somos nós, professores. E se vocês não querem modificar esse currículo, então, para mim, a conta já está dada. Racistas são vocês, ou somos nós, para dizer, né, o corpo docente. Mas é uma forma desenhada, porque o primeiro passo é que ninguém é racista. Se ninguém é racista, como é que o racismo existe? Então, assim, se ninguém é racista, o que é que faz com o estudante negro, com sua negrura apresentada ou performada no seu corpo? Eu digo cabelo, discurso, e quando faz a peça de formatura, é uma peça de um dramaturgo branco que não problematiza ou não tensiona as questões negras. As poéticas negras relacionadas à musicalidades, à visualidade não estão ensinando. O que que tem aí? Tem um percurso. O currículo tem a ver com isso, né? Com o currículo, percurso, correr, na origem, na etimologia da palavra. Então, você percebe que nesse tem um processo radical de embranquecimento, de empobrecimento. Aí eu relaciono a pobreza mesmo ao genocídio, ao epistemicídio, à morte dos conhecimentos negros. E aí se vira um negócio esquisito, talvez para não achar a palavra ideal, que é uma pessoa negra que vai para os sambas de Salvador, que sai nos blocos afro de Salvador, mas a sua peça de formatura é outra coisa, assim, é o papel branco. E eu falo isso, não, claro, negociando, porque vem sempre que fala assim, mas agora não pode mais montar Shakespeare, assim, que preguiça. Não, gente, eu não estou falando isso. Quem lida com cultura de matar não é essa cultura negra, pelo menos da qual eu me filio e que eu me identifico. Estou falando de existências, de diversidade, de pluralidades. Estou falando de que existe apenas uma estrutura hegemônica aqui. Então, se a maioria passa por um percurso embranquecido, é muito esperado que essa peça tenha essa relação com isso. Então,
Nesse tensionamento curricular, o currículo do bacharelado ainda é de 2014, o currículo vigente. A gente está vendo que o mundo está capotando em diversas questões de gênero, de clima, de raça, de classe, enfim. E um currículo de 2014 é um currículo bastante defasado em relação às questões da atualidade. Mas é isso, eu nunca tive a oportunidade de falar sobre currículo na minha universidade. Eu já me ofereci várias vezes, vou até parar com isso, que fica feio. Mas vai ter uma discussão sobre currículo agora da licenciatura. Eu falei assim, eu gostaria de falar. Aí eu dei uma carteirada, assim, já falei lá na USP, né? Já falei aqui na URGS, eu usei tudo assim, né? A carteirada de branco, assim, olha, os brancos estão me chamando, gente. E alguma coisa tem mais. Aí uma colega falou assim, mas não tem nada a ver falar sobre isso neste evento. Então, assim, é muito difícil. Mas eu sou tinhosa. Ei. E a gente fala... Obrigada. Erivan é maravilhoso. Que tudo vá para a sua tese, meu bem, de volta. É o que eu mais posso te desejar nesse momento. Obrigada também, para você também. Então, é muito, muito difícil, é muito tenso, é adoecedor, porque eu já passei por esse processo, inclusive, mas eu gosto muito dessa coisa da resistência, eu digo da insistência também, e da pirraça e do fortalecimento. Então, para concluir, essas questões são muito difíceis de serem tensionadas. O currículo é um lugar definidor, porque a partir do momento que tem currículo, você também pode problematizar o perfil de concurso docente. Então, para mim, é um trio aí que envolve currículo, concursos docentes, assim como atualização docentes, porque tem alguns docentes que não sei em que mundo está, é um mundo distópico, que parece que está, não sei, Nárnia, que parece que está na Suíça, sei lá onde, e não entende que as coisas do mundo em relação a uma diversidade gigante e rica, eu falo isso como riqueza. Enfim, não quer trazer essa discussão, eu acho que isso, o currículo, concurso docente e o ingresso, que é a questão das cotas, o ingresso e permanência dessa diversidade em relação à cota para as pessoas negras, indígenas. Não adianta só o indígena estudar medicina e ter um total desconhecimento curricular e dos docentes em relação ao poder das plantas, das ervas, da cura, do banho, do chá, enfim. Para mim, isso é uma forma, eu acho que só entrar e não reconhecer o currículo como lugar, uma arma genocida, também o epistemicida, é um grande problema, porque você afirma um conhecimento matando outros conhecimentos. Enfim, viajei aqui, mas qualquer coisa você me chama de volta. Pessoas, agora são 12 horas. Eu quero propor, então, uma última rodada de 3 perguntas para a gente manter o cronograma dentro do previsto, para não atrapalhar e atrasar outras. Pode ser? 3 perguntas, então, agora. Obrigado, Alexandra. Enfim, a gente se conhece já há tanto tempo, então é um prazer enorme te ver. Eu acho que eu sempre gosto muito dessa dinâmica, né? Porque ali no Teu Repente a gente acaba pensando de um outro jeito as coisas que agora estamos aqui de um modo mais linear pensando, né? Então, muito obrigado. A segunda coisa que sempre me surpreende, eu vou a Salvador e conheço a escola de teatro há 20 anos e é sempre uma surpresa, né? A gente pensar que, bom, o racismo está entranhado mesmo num lugar onde a maioria das pessoas são negras. Isso não deixa nunca de se renovar o meu choque. E a pergunta que eu gostaria de te fazer, que eu não sei bem se é uma pergunta, mas é que enquanto tu estava falando, eu fiquei aqui tentando pensar no nosso tema de pesquisa, que é a pobreza, e a gente tem trabalhado muito com a ideia da minimização das capacidades.
que é uma ideia que vem do economista indiano Amartya Sen. Vai falar não da pobreza como a falta de renda, necessariamente, mas como uma minimização das capacidades, né? E isso está, claro, no interior de toda uma teoria da liberdade que ele faz, e que não temos liberdade justamente porque não temos possibilidade de todas as nossas capacidades, né? A pobreza seria justamente isso. Para ele, por exemplo, uma pessoa pode até ter uma renda um pouco maior, mas se ela não tem educação, ou se ela não tem saúde, ou se ela está, por exemplo, numa zona de guerra, ela tem as suas capacidades minimizadas, portanto, ela está em situação de pobreza, mesmo tendo renda, né? Então, é uma ideia um pouco mais larga disso. E aí, te vendo falar, sobretudo, sobre a tua pesquisa, sobre os currículos, eu fiquei pensando, e é isso que eu quero te perguntar, se tu acha que faz algum sentido isso, que quando a gente pensa na formação, o racismo também é um elemento de minimização das capacidades, de certa forma. Portanto, o racismo é um elemento fundante da produção de pobreza, na medida em que, para os nossos estudantes, ele vai minimizar as suas capacidades, por exemplo, as suas capacidades culturais, né? Ou as suas capacidades de autoidentificação, o que seria, vamos dizer assim, o nível mais óbvio, né? de minimização de capacidade no caso do racismo. E se a gente, então, poderia fazer um enlace, né? Dessa sequência de minimizações, que a educação, que seria uma capacidade fundante para a liberdade, ela acaba sendo minimizada na sua potência, na medida em que o racismo está ali operando como um marcador que tira de nós essa capacidade. E tira de nós, eu digo, não só pessoas negras, mas de nós, pessoas brancas também. Porque essa minimização vai acontecer para todos nós, né? Não apenas para, talvez de forma mais evidente para as pessoas negras, talvez mais evidente na Bahia, onde a maioria, mas para todos nós, como população, como brasileiros, como gente no mundo, né? Tá, desculpa, senão eu vou senão eu vou tomar a palavra apenas eu. Mas o meu raciocínio era um pouco isso. Queria te ouvir em relação a isso. Olá, eu vou falar espanhol. Sou de Argentina. Gabriela Pérez Cubas. Se compreende? Sim, acho que sim. Portunhol. Portunhol. Sou pesquisadora do corpo em artes cênicas. Fiz mestrado na Bahia, na UFBA. Minha diretora foi Ciane Fernandes. Eu fiz isso faz 20 anos. Para minha grande surpresa, não tinha uma pessoa negra no pós-grado. E agora, eu, como professora, estou tendo o mesmo problema que fala você, o mesmo problema que fala Gilberto, com as poéticas de encenação lá onde eu moro, que é Tandil, o centro da província de Buenos Aires. Quando os estudantes fazem seu trabalho final, o fazem sobre poéticas europeias. Estamos na pampa úmida, tudo llano el territorio, y las poéticas son todas de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, y construyen un lenguaje escénico que no tiene nada que ver con la realidad argentina de este momento, que está, como todos sabrán, teniendo un gobierno que destroza absolutamente todo. Y entonces me pregunto por las técnicas y los conceptos que se legitiman en ese currículum. Y me pregunto y te pregunto por las técnicas del cuerpo, las pedagogías del cuerpo. Porque las pedagogías del cuerpo siguen siendo pedagogías de origen europeo, euro-norteamericano,
y basadas en una lógica racionalista. Y ahí también pienso en una perspectiva de las epistemologías feministas para empezar a comprender los saberes del cuerpo y entender a ver si desde ahí podemos proponer cambios curriculares que nos permitan alimentar poéticas basadas en la corporeidad, en los sentidos, en la percepción, en las sensaciones y no tanto en la intelectualidad. Nada, estoy en eso en este momento, en mis pesquisas allá, y me resonó mucho lo que planteaste, también lo que dijo Gilberto, en esta posibilidad de tomar acciones y proponer cambios curriculares que tengan que ver con cómo legitimamos conceptual y metodológicamente formas de comprender esos cuerpos escénicos que no sean necesariamente los ya legitimados, porque estamos todos repitiendo lo mismo. ¿Se comprendió? Sim, Obrigada. tranquilamente. Boa tarde, obrigada. Está a ouvir-me bem? Sim. Sim. Bom, sou europeia, tenho que o dizer, portuguesa, nascida nos anos 60, 1960, durante o período ditatorial, com um país colonizador, fascista, etc., etc., racista, e por conseguinte tenho que dizer que a minha cabeça, em termos de raiz, tem uma raiz colonialista. Não que o queira ser, e faço, evidentemente, por não ser, mas é a partir do que fui, mesmo inconscientemente, enquanto criança, que me terei que transformar. E eu penso que isto se passa com cada um de nós, e, por conseguinte, ainda antes dos currículos, penso que é importante, e pensando ali na Pimenta, do lado de lá, sim, não me lembro do seu nome, Carol, penso que é importante cada um de nós, académicos, investigadores, professores, quando dão aulas mesmo, ou estar a dar, talvez, é uma opção ou não, expor, ou pelo menos impor a si próprios para dentro uma reflexão sobre si mesmo e depois tentar então, como disse Alexandra Dumas, passar de um pensamento a alguma ação, o que é todo um trabalho ao longo da vida. Dito isto, a minha questão, passando agora para os currículos, é o que acha da possibilidade de se introduzir nos currículos. Eu sei que é muito difícil, que é muito complexo e que é toda uma questão, mas vou dizer, introduzir nos autores, por exemplo, quando se aborda, só um exemplo, a problemática do sem-abrigo, introduzir autores que são sem-abrigo, autores da sua própria vida e que não faz sentido falar sobre sem-abrigo academicamente sem que os sem-abrigo falem sobre, com o seu saber, com a sua experiência, sobre essa faceta, que é uma faceta da sua identidade. O que pensa disto em termos de currículo? Obrigada. Obrigada. Bem, é muito interessante essa. Eu não conhecia a minimização de capacidades, e eu acho que isso é um propósito, é constituinte do projeto colonizador. Não haver um desenvolvimento de uma capacidade artística relacionada às questões negras é um propósito de minimização dessa capacidade. Porque em Salvador, uma cidade onde tem uma força das poéticas negras percussivas, por exemplo, pensando aqui em Edu, que está aqui do meu lado, de que forma que eu posso traduzir isso para um ambiente cênico, teatral? Que as coisas não estão dadas, não estão prontas, né? Então, de forma que, assim, como potencializar o que existe como possibilidade de desenvolvimento? Isso dentro do recorte currículo, é um propósito muito, para mim, anunciado ali nos discursos das emendas e dos conteúdos,
quando se minimiza a capacidade crítica, negras e brancas também, para refletir sobre algo que não está dado no automático, não é caiu e tem que ser assim. Então, ao minimizar um diretor e uma diretora de teatro, de pensar uma poética percussiva do Olodum e como pensar traduções disso para a cena ou para uma técnica corporal, você não ter no seu percurso formativo algo que problematize ou que potencialize essa experiência, é uma forma, sim, de minimizar totalmente a capacidade, mesmo sendo ela alimentada no ambiente externo à própria universidade. E eu acho que é interessante, por exemplo, ressaltar a pesquisa de Oni Sagé, que ela é iaquequerê, de uma mãe pequena de um terreiro de candomblé, e fez o curso de direção. E nas pesquisas de mestrado e doutorado, também feitos na pós-graduação, PPGAC da UFBA, ela fez essa experiência, esse jogo, esse brincar, como em que medida que o candomblé pode ser um disparador de uma construção de personagem. Em que medida que o candomblé pode ser um disparador de uma visualidade cênica. E, para mim, foi muito interessante entender isso. Como eu fiz a pesquisa quando ela dirigiu o Pele Negra, Máscaras Brancas, e era algo assim, que eu quis entender, ok, a poética do espetáculo apresentado em cena é negra. Estão ali os elementos muito identificáveis. A maioria do elenco, negro, negra, musicalidade, visualidade. Mas eu quis entender como é que, se isso estava também no processo, se havia um enegrecimento do processo de montagem. Porque geralmente começa, escolhe o texto, a mesa, a leitura de mesa, mas o que é curioso é que ela vai para a feitura, para o processo criativo, explorando várias possibilidades dessas capacidades, maximizando, eu usando aqui o oposto disso, maximizando as capacidades, ativando, inclusive, as questões negras. Essa palavra também, que para mim é muito cara e muito gasta também, da ancestralidade. E de forma que ela usa vários recursos técnicas de criação no processo criativo para potencializar e fazer emergir ou fazer construir essas questões ou poéticas negras individuais, coletivas, no caso dela, muito a partir do candomblé, mas não só. E isso, para mim, foi muito interessante entender como pesquisa, que era uma forma de enegrecimento, de compreender. Por exemplo, a coletividade era uma questão fundamental. Jogo de búzios para orientações, uma energia que se queria evidenciar num determinado dia para os corpos. Ela pedia que todo mundo fosse de vermelho, ou de vermelho e preto, no caso, se fosse Exu. Então, mesmo com pessoas que não eram do candomblé, como proposta dela, era evidenciado. Então, usando aqui o termo no contrário, tinha uma maximização dessa capacidade criativa a partir de elementos negros, a partir, no caso específico, do candomblé. Então, eu acho muito interessante essa denominação, me interesso, inclusive, de saber mais, de compreender que isso é uma forma e que mesmo quando essas capacidades são minimizadas, para quem tem muito dinheiro, ela ainda se torna maximizada. Eu imagino que, por exemplo, na enchente, e tem um autor, o Ferdinand, que fala do racismo ambiental, né? Quem é que mais sofre com as grandes tragédias climáticas? Quem é que tem um jatinho para sair correndo? Quem é que mora nos lugares das periferias, que são os lugares, às vezes, mais descartados, né? Então, acho que tem toda essa questão assim, de pensar isso em termos de poética de cena, mas sem desconectar que existe uma realidade social, coletiva e política que determina muitas questões em referente a o que é possível de ativar, ou de maximizar ou minimizar de nossas capacidades, mesmo frente a limitações que atingem, digamos, a todos, mas nesses todos a gente nunca é igual, né? Existem sempre situações de favorecimento, e no caso da estrutura que a gente vive é pelo dinheiro. Quem tem mais dinheiro tem maior possibilidade, por exemplo, de fugir das grandes tragédias climáticas. Não que sejam intocáveis. E é isso, não é à toa que quem mais morre nas tragédias climáticas são as pessoas com menos dinheiro, porque já moram em situações precarizadas em relação a isso.
E aí me interessa muito saber o que o teatro tem a ver com isso, o que o teatro pode conversar com isso, o que o teatro pode intervir nisso. É por isso que eu fico muito feliz, estou bem mexida no sentido bom, de curiosa e assanhada, para devorar esse livro, que eu já li algumas páginas, e como eu posso trazer essa questão também para interseccionar com a análise curricular e como a questão de pensar a pobreza também nessa forma, nesse jeito de como ela é performada poeticamente. Isso para mim é bem interessante, assim. E como pesquisa, geralmente eu gosto muito da pesquisa de campo, porque muitas vezes a gente pensa que trabalhar com a pobreza é trabalhar com teatro em comunidades, trabalhar com as pessoas pobres, né? Mas eu acho que o desafiador é pensar metodologicamente, politicamente, eticamente, como é pensar isso, em termos de narrativas, de discussão, de propósitos de construção de autonomia de narrativas e etc. Eu acho que isso é um grandíssimo desafio. E pensar também essa questão da pobreza, da raça e classe, não só diretamente com ou para as pessoas pobres, mas também com as pessoas não pobres e ricas. E, às vezes, as pessoas pobres que muitas vezes têm a intenção de sair do estado de pobreza e, claro, porque no nosso país, nossa estrutura social ela está associada à dignidade, a acesso, né, acessibilidade à saúde, por exemplo. Mas como a gente trazer isso para o teatro, eu acho isso um grande desafio. Como a gente trazer isso para a poética de cena, não só pesquisar o outro, mas como que a gente diz, conversa, fala e interfere nisso. É um negócio, mas falar, né, já é algo muito importante para a gente trazer, evidenciar e trazer essa concretude da nossa necessidade de pensar sobre isso. Então, aí eu vou para a segunda questão. É Gabriela, né? Gabriela. Gabriela, eu acho muito interessante a questão que você traz. Também é um campo de interesse para mim, pensar as pedagogias do corpo. E, ao pensar as pedagogias do corpo, para mim, não é só pensar técnicas ou metodologias para ou com o corpo negro. É pensar que muitas das tradições negras já pensam o corpo de uma outra forma. Ou seja, a noção de corpo já é bastante diferente. Então, a partir do momento, eu dei o exemplo do candomblé, eu não sou iniciada, mas eu estudo e gosto muito de estar nos festejos, nas celebrações, às vezes no cotidiano também de candomblé. Para mim é um lugar importantíssimo de pensar que existem outras formas de gerir mundo, de pensar o mundo. E existem outras formas de noção de corpo, mesmo que as hegemônicas sejam as mais vistas, as mais escolhidas, as mais evidenciadas, mas tem outras formas de se pensar corpo, que não só pela hiperbiologização, por exemplo, que quando pensar a questão da ancestralidade, que é um termo que infelizmente está gasto, mas que é um termo muito, muito rico para pensar uma noção de corpo, ou seja, o meu corpo não é só o corpo que se materializa agora, é um corpo que para trazer Leda Maria Martins, que está em estado espiralar com o tempo, mas também com o espaço e com as outras potencialidades. Então, como é que seria pensar, por exemplo, a partir de matrizes africanas, afro-brasileiras, um corpo que não é só na sua materialidade, sendo que a maior parte das técnicas corporais lidam com o corpo numa evidência técnica mesmo, de execução de movimento. Eu falo as mais hegemônicas, né? Que tem uma relação com a noção de corpo muito pautada na hiperbiologização do corpo, ou no hipertecnicismo. E isso aí, pensar que existem outras noções de corpo, já é pensar que, às vezes, essas noções de corpo não cabem nem numa sala de aula. Muitas vezes a gente precisa ir para um outro espaço onde a coisa, ou o corpo em si, ou esse outro corpo em si acontece. Então, é muito desafiador. Mas, ao mesmo tempo, eu compreendo que o currículo, que é uma forma e é um pensamento, é um lugar de negociação. Porque, quando eu comecei a minha pesquisa sobre currículo, eu pensei, mas o próprio currículo é um pensamento. E é um pensamento que estratifica, que fragmenta, que separa, que não conversa as coisas entre si, por mais que existam pré-requisitos, né? E aí me deu aquele pane, aquele bug da pesquisa que diz, ai, meu Deus, vou fazer outra coisa. Assim, não, mas eu acho que é importante ter como horizonte a própria desconstrução do modelo currículo, que não seja para agora, que não seja para imediato, mas o currículo em si é um pensamento de separabilidade, é um não dialógico,
separa muitas vezes professores também em mundos muito específicos e fechados. Por isso que eu achei interessante a evidência de pensar a rede como lugar de conexão, de conversas, inclusive de diferenças. Mas o que eu penso em relação à questão de corpo é isso, que existem noções de corpo diferentes. Por mais que exista uma hegemonia, aula de corpo. Eu acho muito curioso, às vezes os alunos falam assim, eu vou para a aula de corpo. Aí eu penso, e minha aula é de quê, minha gente? É de, sei lá, de máscara, não sei. Então, assim, o próprio pensamento de corpo define as estratégias de se pensar o corpo na formação de artistas. E muitas vezes ela é isso, é extremamente tecnicista, o corpo é anatomia, o corpo é o osso, é o músculo, e às vezes o movimento no sentido da execução, que não que eu pense que seja ruim, mas o que eu acho ruim é só ter isso. Então, não sei se aqui se eu respondo a sua questão, mas eu acho que é muito difícil, por exemplo, pensar o corpo e ancestralidade, como ensinar isso. Eu muitas vezes não sei o que ensinar, o que não me foi ensinado, pelo menos na minha formação. Como é que eu sou uma professora antirracista se eu passei por todo um percurso escolar que eu rezava o Pai Nosso antes de entrar nas aulas, que as aulas de educação física eram militaristas, a gente fazia sentido, aquela coisa do corpo, né? O corpo era para imitar uma execução de movimento feito pelo professor, reproduzir aquela estrutura de visibilidade, o professor era o foco, o centro, que é a mesma visibilidade e organização da missa, muitas vezes do teatro, ou seja, vocês todos estão com foco aqui para mim, né? Vocês não estão se vendo, eu que estou vendo vocês. Isso também é uma forma de pensamento. Então, em relação ao corpo, eu acho bastante complexo por isso, porque se a gente for radicalizar o pensamento de corpo, de outras práticas e pensamentos corporais, aí eu trago especificamente das questões negras, mas poderiam ser hindus, eu trago negra pela situação e o contexto onde eu vivo, seria repensar tudo. Seria repensar por que eu estou nesse mundo, para que serve esse currículo, a questão ambiental está aí. E como é que o candomblé pensa as questões ambientais, por exemplo? Como é que se eu sou uma Oxum e Oxum é um rio, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar do rio que cultua a mim mesma. Então, isso é uma outra lógica de pensamento. Para essa lógica, não caberia jogar esgoto e matar a vida que tem no rio, porque a vida do rio sou eu e eu sou a divindade. Então, veja, é uma outra cosmologia, é uma outra noção para mundo, para tudo. Mas, enfim, enquanto isso não acontece, vamos negociando nas questões referentes. Eu, particularmente, trabalho nessa perspectiva de ir ao campo. Às vezes, a universidade diz não tem dinheiro, não tem isso, aí eu faço uma confusão. Lá vem a mulher da confusão, lá vem a barraqueira, tá, tudo bem, pode botar aí. E, às vezes, dá certo. E, às vezes, não dá. E, enfim, convidar pessoas, mas eu acho que não perder de vista uma radicalidade de mudança de pensamento para as artes cênicas. E essa radicalidade não é nada hipercontemporâneo, é tradicional. Tradicional no que já existe, não na sua forma de manutenção e de permanência no que existe, porque na tradição tem uma grande ordem de movimento também. Enfim, e o terceiro foi... Eu esqueci seu nome? Tereza. Tereza, eu acho que isso que você traz é também fundamental, assim, de alguma forma já toquei, que é a questão de representatividade, né? Quem fala o quê, sobre quem, para quem e por quê. E ao pensar currículo é isso. O currículo é uma forma pensado para atender ao modelo de universidade, o modelo escolar, condizente com determinado pensamento. As universidades no Brasil surgem, ao que tudo indica, surgem no início do século XX, né, final do século XIX, e se afirma mesmo no início do XX, pensando que para, por exemplo, oferecer títulos para a nobreza ou para que as filhas de pessoas ricas não precisassem sair do país, para que estudar relacionado a direito, medicina, as chamadas áreas imperiais, né? Então, assim, eu fiquei pensando, e você trazendo essa questão, né? Tem algum pobre aqui? Não tem, né? Graças às deusas. Então, somos todos ricos falando e pensando sobre pobre, é isso? Mas é uma brincadeira, uma provocação, mas não deixa de ser também, assim, eu não sei se eu sou pobre.
Eu não sei se virei professora universitária, eu não sei mais o que é ser pobre. Eu li aquele livro Coisa de Rico e foi muito bom que foi nessa viagem, né, uma viagem longa. Eu fiquei lendo assim, gente, eu estou pensando aqui nessa perspectiva, né? Ele diz que nenhum rico diz que é rico, e hipermilionários ninguém. Aí eu fico também assim, será que os pobres dizem que são pobres? Quem é que está falando sobre o que aqui, sobre quem? Eu estou falando de um passado que eu já vivi, algumas situações de privação, na minha infância não, mas em momentos da adolescência passei momentos de privação. Será que é sobre... É importante a experiência de ter vivido a pobreza para falar sobre ela, mas eu fiquei pensando nisso também, provocada porque Carol trouxe a pimenta ali, ela já está saindo. Vá. Temos uma pobre, acho que mais duas ali. Mas acho que essa é uma questão assim, de representatividade, né? O que impulsiona. Mas o que eu acho importante é que existiu um movimento de pensar e de falar e de nomear. Porque, como eu falei ali no início da conversa do Repente, é isso. Eu nunca vi no teatro pobreza nessa discussão das artes cênicas. E não é porque ela não existe. Ela existe e, às vezes, nomear as coisas dentro da estrutura que a gente vive é uma forma de também colocar em evidência a discussão. Então, enfim, eu acho que é uma questão que eu levo assim, muito para a reflexão de pensar para quem, com quem, para quê que estamos fazendo todo esse pensamento e como isso reverbera e aparece nas poéticas, nas nossas pedagogias, para se pensar, e, sobretudo, já estou fazendo as minhas conclusões, considerações finais, de pensar que, nesse start, que eu me senti bastante motivada, né, de pensar, mas como eu posso pensar como eu performo a pobreza, ou como eu sou a pobreza dentro das minhas aulas, ou como isso é um lugar de movimentação, de reflexão, assim como eu já trago na interseção de classe e racismo. Então, eu fico muito agradecida pelo convite, Gilberto, e para toda a equipe que deu esse apoio aqui, para que a coisa pudesse acontecer, pela presença de vocês, pela troca, e acho que pelo diálogo. Eu saio uma pessoa mais perturbada desse encontro. E isso sempre, para mim, é uma coisa boa, tá? Então, eu agradeço a vocês pela perturbação e espero que a gente possa se encontrar em outras situações. Infelizmente, não vou poder ficar no evento. Ah, que triste, mas eu vou seguir e sigamos aí juntos em conexão, que isso é importante, estar juntos. Alexandra, não sei se tu me perdiste, já estamos muito estrangulados, mas me fizeste várias provocações. E a minha pesquisa, ela discute a violência e a pobreza, e o campo de pesquisa é nas escolas. Eu já tenho muitos dados e eu estou analisando esses dados. E tu tocou numa situação aí, no momento da tua fala, que eu estou hoje dentro dessa responsabilidade de fazer essas análises e essa transcrição, que foi a questão do racismo e a questão do currículo e do professor. E quando tu pergunta, tem algum racista aqui? Não tem, e não se manifesta, né? E aí eu fiquei perguntando e lembrei de uma fala de um amigo meu que eu conheci em Portugal, que é o José Pacheco, que ele diz que o currículo, ele escrito é algo, é alguma coisa, mas os professores são sujeitos curriculares, né? Esse currículo ele se materializa pelas ações dos professores. E aqui a gente vê... E muitas vezes que esse currículo, como campo de disputa, né, onde quando se há essa disputa, essa construção, e sempre no finalzinho eu já tenho participado assim, de algumas conferências municipais, quando vão se discutir essa questão, principalmente do Plano Nacional de Educação, que também não deixa de ser o currículo, chega-se no momento onde se não consegue se implementar, por exemplo, as temáticas sobre a questão da nossa cultura negra, sobre a questão do conhecimento básico das pessoas que são marginalizadas, a questão da pobreza, enfim. Se diz assim, não, vamos deixar do jeito que está, e como quem vai executar esse currículo são os professores, são os profissionais da educação, então a gente vai conseguir
contornar toda essa situação e fazer com que esses direitos sejam reconhecidos. Ponto. No final das contas, isso não acontece. O que vai se refletir é uma questão que podemos dizer um racismo. O que eu quero dizer no exemplo mais concreto é porque nós estamos chegando aí no Dia da Consciência Negra, em que poucas escolas elas fazem um trabalho voltado com essas questões racistas e quando faz, isso é pontual, é só nesse período e pronto. Eu queria que tu falasse um pouquinho aí dessa situação do professor, desses executores. Tudo bem. Isso eu vou pedir licença para que essa conversa continue em outro momento. A gente tem que fazer o encerramento, então eu gostaria de convidar vocês para agradecer com palmas a nossa convidada, Alexandra. Obrigado.